Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos, né, à disciplina CFE 068, projeto de conclusão de curso 2, né? Todos vocês aí, né, estão na reta final do curso, né, gente? Chegando ao fim dessa etapa tão importante aí na vida de vocês, né? Bom, gente, acho que todos aqui devem me conhecer, né? Mas meu nome é Marina, né? Acredito que eu tenha tido contato com todos vocês, né? Pelo menos na disciplina de circuitos elétricos 2, né? Bom, gente, vamos conversar um pouco sobre essa disciplina. O que que acontece? Essa é uma disciplina que ela ficava sobre a responsabilidade da professora Ana Paula, né? Que ela, inclusive, acompanhou vocês na disciplina de projeto de conclusão de curso 1, né? Com a saída dela, né, com a redistribuição dela para o Cefet, eu assumi essa disciplina, né, só esse semestre, tá? Então, é eu quem vou acompanhá-los aí nessa disciplina, tá? Eu vou, hoje, né, eu optei por dar essa aula nesse formato online por uma questão particular minha, tá? Mas eu vou explicar como que é o esquema da aula de projeto de conclusão de curso 2. Não sei se a Ana Paula já chegou a conversar com vocês isso, no semestre passado, mas eu vou explicar para vocês como que funciona essa disciplina, tá? Porque assim, na verdade, né, ela é uma disciplina, né, que ela é uma continuidade da disciplina do semestre passado, e é o momento onde é a disciplina que vocês têm para desenvolver o projeto final de vocês, né? Todos vocês já têm os grupos definidos, já têm as orientações definidas, os temas, e já começaram os trabalhos, né? Na etapa da disciplina anterior, né? De projeto 1. Então, o trabalho de vocês já caminhou, imagino que já deve ter caminhado bastante, né? E agora é a etapa final, né? É uma etapa que ela é voltada mais para montagem efetiva, né? Do projetinho de vocês, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês o plano da disciplina e eu vou citando os tópicos aqui que são importantes, né? Dessa disciplina. Espera aí só um instante. Compartilhar aqui. Bom, tá aparecendo aí, né? Vamos lá. Bom, gente, então essa disciplina, né? Tá até trocado aqui, depois eu vou corrigir. É CFE 068, projeto de conclusão de curso 2. Ela é uma disciplina, né, que ela é ofertada tanto para os cursos de eletrônica quanto para o curso de eletrotécnica, né? Todos vocês devem fazê-la, né? Os dois cursos. É uma disciplina, então, do sexto semestre, né? O último semestre de formação. Obviamente, né, que teria que ser no final dos cursos, porque aí você já tem uma bagagem, né, de conhecimento sobre vários conceitos aí do curso, né, para poder desenvolver o projeto, né? E ela é uma disciplina de 4 horas aula semanais, ou seja, 2 encontros por semana, né? Porque cada encontro equivale a 2 horas semanais. Bom, gente, vocês vão ver que deve estar aparecendo lá no Sapin de vocês, que a gente tem aula na segunda-feira, 1 hora, e o outro horário está vago, tá como a combinar. Mas já já eu explico sobre isso, sobre esses horários, tá? Quais são os objetivos dessa disciplina, né? Tem um objetivo geral, que é o desenvolvimento da parte prática do projeto de conclusão de curso, né? Então, é agora, nesse momento, que vocês realmente, né, vão desenvolver a prática, né? Alguns já devem ter caminhado um pouco, né? Já devem ter começado essa etapa, outros não. Para quem não começou, né? Agora nesse segundo semestre é o momento
de colocar a mão na massa, né, e montar o projeto, né? Aplicar conhecimentos adquiridos no curso, né, e elaborar a documentação final com o registro do projeto desenvolvido. Bom, essa documentação final, né, gente, refere-se ao artigo, né? Vocês já começaram, né, a escrever o artigo para o projeto de conclusão 1, e agora vocês vão dar continuidade, ok? E no final, ao final do semestre, né, o que que vocês vão, qual que vai ser o resultado, né? O que que vocês precisam entregar e que será avaliado, né? O projeto em si e o artigo, tá? O artigo, ele também é avaliado. Então, o conteúdo programático dessa disciplina tá aqui, né? Apresentação da disciplina, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Apresentação e entrega do cronograma de montagem, tá? Apresentação da montagem parcial e apresentação da montagem final. Aqui é só uma distribuição de carga horária, quanto tempo mais ou menos gasta em cada uma dessas etapas, mas isso varia um pouco de grupo para grupo, tá, gente? Isso aqui é uma sugestão, né, de tempo para cada uma dessas etapas, para que lá no final vocês consigam entregar um bom trabalho, um bom resultado, tá? Qual que é a metodologia, então, da disciplina? Bom, gente, horários pré-definidos nos laboratórios para o desenvolvimento do projeto, junto com o professor. Segunda-feira, de 13 às 14h40 e terça-feira, de 13 às 14h40. Vamos lá. O que significa isso, né? Essa disciplina é uma disciplina de 2 encontros semanais, só que não é uma disciplina onde a gente vai ter aula, né? Aula efetivamente, né? Que eu vou chegar lá, vou ficar falando, vou ficar ensinando, não é isso, tá? É a disciplina que vocês têm para realizar a parte prática do projeto de vocês. E vocês precisam, né, utilizar os laboratórios, os recursos que a gente tem. Então, esses horários, esses 2 horários, segunda e terça-feira, todas as semanas eu estarei nos laboratórios nesse horário, segunda e terça-feira, de 1 às 2h40. Para quê? Para acompanhá-los, tá? Porque vocês vão precisar utilizar os laboratórios para montagem, né? Imagino que todos vocês. Então, para realizar testes, para realizar montagem, vocês, inclusive, podem utilizar dispositivos que a gente tenha, né, nos laboratórios, a gente faz o empréstimo para vocês só precisam, né, me comunicar, e eu, como professora da disciplina, né, vou pegar esse material para vocês, emprestar. Então, essa disciplina, ela corre dessa maneira, todas as terças e todas as segundas eu estarei, né, de 1 às 12h40 nos laboratórios para acompanhar vocês, tá? Porque vocês não podem utilizar o laboratório sem a presença de um responsável, né, seja um professor ou um técnico, então eu estarei disponível nesses 2 horários na semana para que vocês possam utilizar os laboratórios, ok? Então, não é uma disciplina que a gente tem aulas regulares, é uma disciplina que nos horários de aula eu estou lá disponível para que vocês possam utilizar os laboratórios. Alguns vão precisar utilizar mais tempo, outros menos, alguns vão ir mais vezes, mas o que é importante vocês saberem que todas as semanas, nesses horários, eu estarei lá e vocês poderão utilizar os laboratórios, ok? Então, a gente não vai ter nenhum encontro, assim, em que eu vou, de uma aula, né, uma aula igual como vocês estão acostumados, ok? Caso os estudantes tenham necessidade de utilizar os laboratórios em outro horário, devem solicitar ao orientador do projeto ou ao professor da disciplina. Vamos supor, gente, vocês precisam de mais tempo, né? De outras oportunidades para utilizar o laboratório. Pode? Sim, pode. Porém, tem que ter sempre alguém acompanhando vocês, né?
Na maioria das vezes, eu não vou conseguir por conta da minha carga horária como professora de outras disciplinas, mas a gente tem o técnico de laboratório que pode acompanhar vocês. Então, nesse caso, como que vai funcionar? Vocês precisam utilizar em outros horários? Comuniquem ao orientador de vocês e ele combina com o técnico um horário para acompanhar vocês, ok? Então, eu sugiro que vocês entrem em contato com o orientador de vocês, ok? E ele combina com o técnico, né, um horário para que possa ser utilizado, porque vocês não podem, né, ficar sozinho nos laboratórios, são as regras que a gente tem de uso daqueles espaços. Ok? Bom, é de responsabilidade dos estudantes cumprir o cronograma previsto para a conclusão do projeto. Eu imagino que todos vocês, né, já tenham um cronograma aí previsto para a montagem do projeto, né? Então, é responsabilidade dos alunos, tá? Cumprirem esse cronograma. Claro, o orientador, ele vai estar, o orientador de vocês, ele está ali para auxiliá-los, para ajudá-los a desenvolver o projeto. Mas cumprir, né, executar é responsabilidade, né, dos estudantes, tá? Pode ser, gente, que vocês estão planejando alguma coisa e no final, né, não dê certo exatamente o que vocês estão planejando? Sim, pode acontecer. E se isso acontecer, vocês serão reprovados na disciplina? Não. Aliás, depende, né? Mas o que que acontece, gente? Quando a gente trabalha com pesquisa, com projeto, muitas vezes a gente tem problemas, né? Quando a gente realmente vai montar, quando coloca realmente em prática, né, aquilo que a gente planejou. E devido, né, como é uma disciplina que tem um tempo previsto para terminar, o projeto ele tem um tempo previsto para terminar. Pode ser que não consiga, né, terminar e obter o resultado que estava esperando. Mas todas as etapas do projeto, elas devem ser apresentadas, inclusive os problemas, deixar registrado quais problemas tiveram, o que que impossibilitou, né, chegar naquele resultado que vocês esperavam, ok? Mas então, por isso que é importante, né, o mais breve possível, vocês já começarem a trabalhar na montagem do projeto, porque caso, né, apareçam problemas, né, que vocês não estão esperando, vocês tenham um tempo, né, para solucionar, para ter um bom resultado lá no final da disciplina, ok? Então, é responsabilidade de vocês, né, gente, preocupar com os prazos, se vai dar tempo, tudo certinho, ok? Então, é responsabilidade dos estudantes. Todo o desenvolvimento do projeto, resultados parciais, finais e artigos devem ser acompanhados pelo orientador, tá, gente? Porque existe uma diferença, tá? Entre o professor da disciplina, né, a professora, no caso, que sou eu, e o orientador. Quem vai acompanhar o projeto individual de vocês é o orientador de cada grupo, tá? Eu estarei lá disponível para acompanhá-los nos laboratórios, tá? Mas tirar dúvidas em relação ao projeto, dúvidas bem específicas, isso vocês vão conversar com o orientador de vocês, ok? Ele quem vai acompanhar todas essas etapas, tá? As etapas de desenvolvimento, as etapas de resultado, é o orientador. Eu estarei lá como professora da disciplina para acompanhá-los, ok? A orientação, se surgir um problema, né, como vai resolver, tudo isso deve ser discutido com o orientador de vocês, ok? Bom, vamos continuar aqui. Sobre os recursos didáticos, né? Quais são os recursos didáticos aí que vocês vão utilizar ao longo dessa disciplina, né? Software de edição de texto, software de criação e exibição de apresentações gráficas, leitor de PDF, PVA-NET, bibliotecas virtuais, computador, celular com acesso à internet, data show, enfim, programas de simulação, isso vai depender muito, né, de cada projeto em si, né? Cada projeto vai precisar utilizar, né, recursos diferentes, né?
Alguns aqui, todos vão utilizar, né? O software para edição de texto, data show no dia da apresentação, mas alguns são bem específicos para cada projeto em si, né? Então, são esses recursos aí que vocês, né, deverão utilizar ao longo da disciplina. Espaço físico dos laboratórios, né, para desenvolvimento do projeto, e equipamentos e demais insumos dos laboratórios quando necessário. Eu sei que muitos de vocês, né, acabam tendo que adquirir, né, componentes, insumos para desenvolvimento do projeto. Mas caso tenha algum insumo no laboratório, a gente pode emprestar, ok? A gente pode fazer um empréstimo ao aluno, ele utiliza, né? E ao final do projeto, ele devolve, né, esse equipamento para os laboratórios, né? Então, vocês podem utilizar, vocês só precisam, né, me comunicar para que eu possa separar e disponibilizar para vocês, ok? Então, vocês têm essa possibilidade de utilizar os equipamentos e dispositivos dos laboratórios. Bom, os critérios de avaliação aqui, né? Coloquei 3 etapas, uma prévia, apresentação e artigo. Essa prévia, gente, né, ela nem vale pontuação nenhuma, tá? A gente não avalia isso. Mas, assim, para vocês terem uma prévia lá no final de novembro, início de dezembro, né? Dos resultados, para ver se está indo bem, porque se não tiver, vocês têm um prazo aí final para tentar solucionar, né? Para ver o que vai como que está sendo esses resultados, né? O que ainda precisa ser feito, ou se já está tudo certo. Então, assim, até final, coloquei dezembro aqui, mas o ideal é até que final de novembro, início de dezembro no máximo, né? Vocês já estejam com uma prévia do projeto, né? Aqui, gente, vocês no final vão ter 2 etapas, né? O artigo que vocês vão precisar entregar e a apresentação, tá? Como que funciona o projeto de conclusão de curso 2? Talvez a professora Ana Paula já tenha falado isso com vocês, né? Mas eu vou reforçar aqui. Vocês vão ter que, né, entregar um artigo. Eu sei que a elaboração desse artigo foi muito trabalhada com vocês, do projeto de conclusão de curso 1, né? O que um artigo precisa ter, vocês estudaram vários artigos, né, nesse primeiro momento, então essa parte do artigo, imagino que já esteja claro para todos vocês, né? Como escrever um artigo, o que precisa constar num artigo, né? E aproveitando aqui, né, já que eu estou falando do artigo, eu vou disponibilizar, tá? O template do artigo para vocês, e lá tem todas as orientações. Orientação de formatação, orientação de número de páginas, de bibliografia, de tudo, ok? Ana Paula já deve ter disponibilizado, mas eu vou disponibilizar novamente. Então, lá tem todas as orientações. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. E eu peço, gente, peguem esse template, leiam, porque lá tem todas as orientações. E lá no final, uma das coisas que a banca avalia é o artigo, né? E avalia em quanto? 50 pontos. O artigo é avaliado com a pontuação, metade, né, da pontuação da disciplina. Então, tem que ser um artigo bem escrito e tudo é avaliado, né? Desde o conteúdo do artigo, resultados, metodologias, quanto à formatação, ok? Então, vou disponibilizar o template, deem uma olhada com carinho, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar sobre a formatação, sobre qualquer coisa, ok? Eu fico disponível. E a outra, né, etapa aí de avaliação é a apresentação. Como que funciona, né, a apresentação? Quem vai avaliar, né, o trabalho de vocês? O orientador e mais 2 professores. É uma banca de 3 professores, ok? E aí, no dia, né, vocês vão ter entregue o artigo uma semana antes da apresentação, para dar tempo, né, para os professores, para a banca, né, ler. E na data marcada tem a apresentação. E como que é a apresentação? Vocês vão, né, estar diante da banca, né, de 3 professores e farão a apresentação, tá?
E aí, essa apresentação também será avaliada em 50 pontos. Então, a apresentação também é uma etapa muito importante, tá? Então, sugiro a vocês, façam uma boa apresentação. Quando eu digo uma boa apresentação, estou falando em todos os aspectos, né? Desde uma apresentação em si, um recurso, né, de PowerPoint, de data show, uma boa apresentação, sabe? Slides bem configurados, com uma boa aparência, que tragam informações importantes. Então, vocês precisam preocupar com essa questão da apresentação em si. E da apresentação oral de vocês, né? Da apresentação de vocês perante uma banca, né? Eu sei, né, que vocês costumam ficar um pouco nervosos, um pouco ansiosos, super normal, tá, gente? Eu fiquei quando fui é, apresentar meu TCC de graduação, e olha que já era de graduação, né, porque eu não fiz o técnico. Fiquei no meu mestrado, fiquei no meu doutorado, é normal, tá? Porque tem essa ansiedade, né? Mas treinem antes. Quando a gente vai fazer uma apresentação assim, é importante que vocês treinem a apresentação antes, sabe? Porque para na hora, né, esse nervosismo, essa ansiedade não atrapalhar tanto, ok? Então, tanto a apresentação quanto o artigo são muito importantes. Cada um é avaliado, então, em 50 pontos, totalizando 100 pontos. Vamos lá, um ponto que eu quero ver com vocês aqui é sobre essas datas, tá? Olha só. Essas datas ainda serão discutidas na reunião da comissão coordenadora dos cursos, tá bom? Mas eu já vou deixar elas aí para vocês irem pensando, que eu também preciso saber a opinião de vocês. O que que acontece? Porque com esse calendário de reposição de greve, tá tudo, tá um calendário mais enxuto, com muitos sábados letivos, e a gente vai ter aquela pausa lá em dezembro, né? De Natal, de Ano Novo, então a gente vai ter essa pausa. Coloco aqui duas sugestões, né? O artigo, ele é entregue primeiro, tá? A primeira sugestão é dia 10 de janeiro, a entrega do artigo, com a apresentação no dia 17 de janeiro, tá? Com isso, gente, se a apresentação for feita nesse dia, 17 de janeiro, vocês terão um prazo de 1 semana e meia para corrigirem o que for necessário no TCC. Por quê? A partir do momento que vocês apresentam, a banca de vocês vai falar sobre o trabalho e a banca ela pode solicitar algumas correções no texto, tá? No texto do artigo, tá? E o aluno, o grupo, ele precisa fazer essa correção porque ele vai ser avaliado com base nesse TCC corrigido, ok? Esse artigo corrigido. Então, vocês precisam fazer as correções e as considerações que a banca vai propor, tá? Então, se for realizada aqui, nesse dia 17 de janeiro, deixa eu só dar uma conferida aqui, se são 2 semanas mesmo. Deixa eu abrir aqui o... Aliás, se a data for essa, 17 de janeiro, vocês terão 2 semanas e meia lá no final do semestre para realizar essas correções, que é um tempo bem grande, é um tempo bem com uma folga, assim, para vocês fazerem essas correções. Porque vocês vão ver que, em geral, não são muitas correções, tá? Em geral, os trabalhos são bons, os alunos escrevem um bom artigo, até porque eles são muito bem preparados para isso, lá na disciplina de projeto de conclusão de curso 1. Então, não são tantas alterações. No ano passado, a gente deixou 2 semanas para o aluno fazer essas correções, porque a gente sabe que é final de semestre, encavala, né, com coincide, né, com as provas finais aí, para quem faz o integrado, vai estar fazendo prova final do ensino médio, então a gente deixou um prazo de 2 semanas, tá? Então, essa primeira data aqui, vocês teriam um prazo de 2 semanas e meia para poder fazer as correções, tá? Só que, aí nesse caso,
A entrega do artigo tem que ser feita uma semana antes, para a banca ler. Seria dia 10 de janeiro. Só que aqui vocês ainda estarão de recesso, que a gente volta dia 13 de janeiro. Então, eu não estou achando essa a melhor opção, mas coloquei aqui, vocês pensem, a comissão também vai avaliar isso. O que eu estou achando que vai ser mais viável, né, é essa segunda opção. Vocês entregarem o artigo no dia 17 de janeiro, a gente vai ter retornado lá no dia 13 de janeiro, e aí vocês entregam o artigo no dia 17, que é uma sexta-feira, e fazem a apresentação no dia 24 de janeiro. Com isso, vocês terão uma semana e meia para poder fazer as correções, que eu acho que é suficiente, tá? Então, assim, o mais provável é que seja essa data aqui, ó. Entrega do artigo 17 de janeiro e a apresentação dia 24 de janeiro. Isso vai ser discutido na reunião da comissão coordenadora, tá? E peço a opinião de vocês também, tá? Porque se for aqui, ó, vocês terão que entregar quando vocês ainda estiverem de férias, tá? De férias não, né? De recesso, o que não é legal, né? Dia 10 dá numa sexta-feira, as aulas voltam na segunda-feira. E vocês terão menos tempo, né, para trabalhar o artigo. Aqui vocês têm uma semana a mais para a entrega do artigo, né? Então, eu estou achando que vai ser essa data aqui, tá? Mas vocês pensem também um pouquinho sobre isso e podem opinar, podem me falar, me mandar um e-mail falando das preferências, mas eu acho que está mais tendencioso para essas datas aqui, tá? 17 de janeiro, entrega do artigo, e 24 de janeiro, a entrega, a apresentação, ok? Bom, sobre as referências bibliográficas, aqui eu deixo 7 para vocês, tá? Que são referências, né, de como elaborar projetos de pesquisa, fundamentos de metodologia científica. Então, caso vocês precisem, né, consultar uma fonte, né, além das aulas que vocês já tiveram, o projeto de conclusão de curso 1, além das aulas que vocês terão agora, tem essas bibliografias. Acredito que a maioria delas vocês devem encontrar na biblioteca da UFV, ok? Bom, sobre o plano da disciplina é isso, deixa eu interromper aqui. Deixa eu voltar para cá. E aí, gente, só para finalizar, né? Então, só deixar algumas coisas claras aqui. Essa foi a apresentação da disciplina, né? E, excepcionalmente, na segunda e na terça-feira, dia 16 de setembro, né? E dia 17 de setembro, né? Nossas duas primeiras aulas, eu não estarei no campus para acompanhar vocês. Só essa primeira semana de aula, tá? Acredito que vocês não serão prejudicados com isso, mas caso vocês precisem já começar a utilizar o laboratório nessa primeira semana, podem falar direto comigo ou com o orientador de vocês, que a gente combina um horário para o Glauber acompanhar vocês, ok? Aí já vou conversar com ele para ele já ficar disponível segunda e terça dessa primeira semana de aula, para quem precisar utilizar, tá? Nas próximas semanas serei eu, tá bom? E só para a gente fechar aqui, uma última coisa aqui que eu preciso que vocês façam. Da eletrotécnica eu até já sei, porque a turma é menor e eu tenho mais contato, né, por lecionar mais disciplinas para essa turma, eu já sei quem são os grupos e os orientadores. Como eu assumi essa disciplina, né, da Ana, eu peço para, inclusive de eletrotécnica, apesar de eu já saber, para uma pessoa do grupo enviar por e-mail, para o meu e-mail, né, que tem naquele plano de ensino que está disponível no Moodle para vocês, marina.msandrade@ufv.br, enviar, por gentileza, só uma pessoa do grupo, tá? Não precisa ser todas, não. O grupo, né, os integrantes do grupo, o professor orientador e o título, né, o título que já tenha do projeto, tá? A ser desenvolvido, só para eu ter essa relação aqui, tá? E sobre a apresentação, né, falei, mas esqueci de mencionar, a apresentação, gente, em geral, ela é feita numa sexta-feira, tá? Que é o dia que vocês não têm aula. Por quê? Porque é os dias também que nós, professores, né, que participamos aí
da banca, a gente também não tem aula. Então, para a gente não perder a aula de outra disciplina, né, para vocês também não perderem a aula de outra disciplina, a apresentação de TCC ela é feita na sexta-feira, tá? Então, a gente tira uma tarde, né, daquela provável data do dia 24 de janeiro, para vocês fazerem as apresentações, tá? Aí é uma apresentação seguida da outra, tá? Eu vou deixar para vocês, então, o template. E a gente consegue fazer tudo em um dia só, tá? Não são tantos grupos assim. Por isso que eu preciso que vocês me passem a relação dos grupos para eu contabilizar e fazer a programação da apresentação, como que vai ser, tá? Então, eu peço que vocês me enviem isso o mais breve possível, tá, gente? Essa relação dos grupos aí, para eu poder organizar essa apresentação, horários, e a gente já definir isso o mais breve possível, ok? Então é isso, gente. Qualquer contato que vocês precisarem fazer comigo, é por e-mail, e todos os contatos que eu precisar fazer com vocês, né, serão feitos na sala nos laboratórios, naqueles horários pré-definidos, e também via e-mail, tá bom? Só mais um detalhe que eu falei que no horário de vocês está aparecendo só o de segunda-feira, né? O de terça não aparece. Por que que não aparece? Porque estava dando conflito para alguns horários para alguns alunos da eletrônica, que está fazendo uma disciplina de digitais, se não me engano. Então, o professor Wagner, ele pediu para retirar esse horário e deixar ele vago, né, para esses alunos conseguirem fazer a disciplina, tá? Mas que fique claro que os horários de atendimento, né, das 4 horas aula, né, serão segunda e terça-feira, tá? 1 hora da tarde, ok? Bom, é isso, gente. Eu agradeço a atenção de vocês aí, tá? E eu fico aqui à disposição como professora para poder auxiliá-los, né? E dar esse suporte aí nos laboratórios, tá bom? Obrigada e bem-vindos aí de volta para esse último semestre, né? Para a etapa final aí do curso de vocês, tá bom? Obrigada, gente. Um abraço.